Olá, hoje é 31 de março de 2020. Meu nome é Rafael Pereira, eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e esse é o vídeo entrevista em que recebemos um convidado para responder 4 perguntas sobre um tema determinado. 4 perguntas é porque estamos em quarentena. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Glauco Costa de Souza, que vai responder perguntas sobre a ditadura militar, já que hoje, dia 31 de março em 1964, foi o dia em que houve a tomada de poder pelos militares no Brasil. Esse tema é um tema que tem gerado muita polêmica e por isso aqui o Tribuna Universitária resolveu conversar com um especialista para responder 4 perguntas que não vão terminar com a discussão, mas que vão com certeza lançar luzes sobre essa temática tão diversa e que, na verdade, não deveria ser. Glauco, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bom, Rafa? Prazer, obrigado pelo convite. E vamos responder as perguntas aí, né? Beleza. E você não quer fazer uma apresentação sua rapidinho? Quem que é o Glauco? O que que ele fez? Estudou aonde? De onde vem? Para onde vai? Para onde vai Bom, podemos deixar para a próxima. o Glauco, a minha formação, né? Eu sou historiador, me formei na Unesp, minha graduação foi na Unesp no campus de Assis. Ali também eu fiz o mestrado, comecei a trabalhar com grupos religiosos católicos, né, da extrema direita, no período ditatorial. Estudei um pouco os conflitos políticos e religiosos da época, né, na época Geisel. E no doutorado eu estudei a trajetória de 2 intelectuais da extrema-direita no exterior, especificamente na França e na Suíça. Eles participaram de congressos internacionais, escreveram em revistas especializadas, e eu defendo a ideia que eles foram mediadores do regime, né? Eles defenderam o regime, principalmente em relação às violações dos direitos humanos, né? Tortura, genocídio de populações indígenas. Enfim, então a minha especialidade aí são grupos religiosos, né, que compõem essa extrema direita política, né, durante o regime. No futuro, você comentou, mas eu penso ainda em estudar a extrema direita nos dias de hoje. E seria isso, né? Essa é a minha formação, o que eu estudo, né? O que eu tenho por análise, né? Que eu estudo. Beleza, Glauco. Você é doutor em História pela USP, né? Não sei Isso, se História foi. Social, pelo programa Legal, História Social da USP. legal. E vamos lá, então. A primeira pergunta é a seguinte. Glauco, diga para nós aqui o que que você acha, e o que que você acha não, o que que a ciência histórica, se você pode dizer assim, né, pode dizer sobre essa discussão. Por que que foi golpe e não foi revolução, como alguns revisionistas têm dito por aí, né? Como a gente tem visto um movimento de revisão. Hoje, o general Mourão que é o vice-presidente do Brasil, fez uma postagem enaltecendo o golpe, dizendo que 31 de março, né, elegeu o general, né, e dizendo que isso faz parte da história. O ano passado teve um evento dessa maneira também, e diversas abordagens a gente vê sendo tratado o golpe militar, o golpe empresarial militar, golpe civil militar ou apenas golpe militar, né? A gente sabe que tem essas categorizações como uma revolução. Agora diz para nós aí, por que que foi golpe e não foi revolução? Bom, só para lembrar que aconteceu no dia 1º de abril, né? Mas como o dia 1º de abril foi dia da mentira, então colocaram dia 31 de março aí, né? As Forças Armadas. Bom, revolução ou contra-revolução católica são termos que você encontra na imprensa, enfim, em grupos da direita naquela época, né? Então é um termo cunhado aí por grupos civis da extrema direita ou pelas forças militares. Você encontra em livros didáticos da época, né? Revolução de 1964. Enfim, mas caracteriza o quê? Na verdade, esse conceito caracteriza uma salvação, né? De que o Brasil foi salvo pelos militares dessas forças comunistas ou do perigo vermelho, enfim, que rondava o Brasil naquele período. Lembrando que a gente estava no contexto da Guerra Fria, né? Enfim, por que foi golpe?
por que a historiografia, enfim, considera como golpe? Primeiro, porque depôs um presidente eleito democraticamente, né? A gente tinha Jânio Quadros, né, que foi eleito, tomou posse em 61. Em 61 ele renunciou mesmo, aí João Goulart ele tomou o governo, enfim, a partir de várias crises instituídas aí até pelos militares. Teve um período curto do sistema parlamentarista aí, mas os militares tiraram do governo um presidente eleito democraticamente, então é um golpe. Segundo, é que essas forças militares que fizeram o golpe, eles seguiram uma orientação internacional, né, por parte dos Estados Unidos, né, por meio da doutrina de segurança nacional. Essa doutrina ela foi criada em território norte-americano, pelos militares norte-americanos, e esse termo ele passou a ser usado aqui no Brasil pela Escola Superior de Guerra a partir de 1949. Então, os militares eles já tinham essa ideia de que existia um inimigo externo rondando o Brasil e pautavam, né, as suas realizações a partir dessa doutrina, dessa doutrina de segurança nacional. Então, quer dizer, foi golpe também porque estava alinhado aos ideais do bloco capitalista, né, norte-americano. E terceiro, foi golpe porque não existia esse perigo vermelho, né, de acordo com a historiografia. Né? O João Goulart ele nunca se declarou comunista. Você não tem nenhuma reportagem, enfim, um discurso em que ele fala: eu sou comunista, eu pretendo implantar o comunismo aqui no Brasil, né? Na verdade, o que ele desejava era criar uma política internacional independente dos Estados Unidos. Né? Ele queria se alinhar à China, queria se alinhar à União Soviética, ao Japão, enfim, ele queria ser independente dos Estados Unidos. E isso nunca foi visto com bons olhos, né, pelos norte-americanos. E outra questão também é que não existia, né, foi golpe porque não existia uma guerrilha armada aqui no Brasil. Não existiam grupos terroristas ou grupos comunistas armados que queriam dar um golpe aqui no Brasil. Isso aconteceu depois da radicalização do regime, né, que esses grupos, principalmente, como citar o exemplo, né, existia a Ação Católica, que era um grupo da Igreja Católica formada por membros, né, que confessavam, tinham por ideologia o comunismo, enfim. E só a partir depois de 65, 66 é que eles foram formar a Ação Popular. Né? Então, quer dizer, não existiam grupos que desejavam tomar o poder aqui no Brasil. Então, como alegavam, né, os militares. Então, isso é comprovado pela historiografia também. Então, golpe, eu entendo esses três motivos aí que eu elenquei, né? Porque foi golpe, né? E não revolução. Entendi. E quem que deu esse golpe? Como eu comentei agora há pouco, existe essas diversas categorizações, né? Diversas caracterizações que é a ditadura militar, simplesmente, ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar. A gente sabe que essa discussão é uma discussão complexa e que levaria a toda a todo um vídeo só sobre isso, toda uma aula, enfim, uma discussão só sobre isso. Mas é importante caracterizar, conversar sobre isso aqui rapidamente, que é um pouco disso que você está falando, na esteira do que você já comentou, quem que deu o golpe e contra quem foi dado o golpe, né? Quais foram as forças que estiveram alinhadas para dar esse golpe e contra quem elas se levantaram, contra quais forças elas se levantaram, e você já falou um pouco, né, essas forças contra as quais elas se levantaram, elas realmente estavam em curso, né, estavam em escalada para uma luta no Brasil ou não, né? Comenta um pouco essa questão para nós aí. São três categorizações, né, pela historiografia. Ditadura militar, né, que seria o protagonismo seria dos militares, né? A historiografia coloca, tem alguns grupos da historiografia que colocam, é uma discussão tensa até, colocam esse protagonismo devido às forças militares, ao instrumento da tortura como um instrumento político, né, da época, que deu todo o poder, enfim, fez a ditadura permanecer durante anos, né?
A gente tem também esse conceito de ditadura civil-militar, que é o que eu procuro trabalhar, que eu analiso, né? São grupos civis. A gente tem aí como um movimento que foi levado para fora por esses jornalistas que eu estudo, que foi o movimento da marcha, né, promovida pela TFP, o grupo Tradição, Família e Propriedade, que foi um grupo que mobilizou centenas de pessoas nas ruas a favor da ditadura, a favor de um golpe, enfim, das forças militares em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em outras capitais do Brasil. E foi uma força, né, considerável. Enfim, a gente tem a imprensa, por isso que a gente fala de golpe civil, também é uma imprensa que batia constantemente no governo populista, né, de João Goulart. E a gente também tem esse conceito de ditadura empresarial militar. Né? A gente tem uma obra do sociólogo uruguaio René Dreyfus, que ele fala de uma elite orgânica que existia aqui no Brasil, enfim, empresarial, que vem desde a da época era agrária, ganha força com Juscelino Kubitschek, ele chama de elite orgânica, e que, como essa elite estava descontente, né, com as reformas de base que João Goulart queria promover aqui no Brasil, eles acabaram apoiando o regime militar, né, junto com o IPs também, né, enfim, e outros grupos também que estudavam, enfim, essas movimentações sociais que aconteciam nesse momento. O que é o E IPES? que IPs é um Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, né, que foi um instituto que teve o apoio dos militares, né, e de outros grupos empresariais aqui no Brasil, e que estudavam, eles analisavam essas agitações sociais e civis que aconteciam nesse momento. Né? Então, existiam relatórios, eram mandados para os Estados Unidos, enfim. Então, existiam, né, esses grupos, né, empresariais também, né, que ele coloca. Então, quem deu o golpe? Né? Então, são vários, né? Assim, a gente coloca o protagonismo dos militares, mas, enfim, os militares não chegaram sozinhos, né? Eles tiveram o apoio da sociedade civil e da sociedade empresarial, né, nesse momento do golpe, né? Enfim. E foi contra quem, né? Como eu disse na primeira pergunta, foi contra esse inimigo invisível, né? Que foi fabricado pelos meios de comunicação na época e principalmente pela Igreja Católica. Tem um professor aqui da UFMG, de Belo Horizonte, o Rodrigo Pato Samota. Ele tem um livro que chama Em Guarda contra o Perigo Vermelho. E ele vai analisar algumas imagens, iconografias da época, que saíram em jornais, em revistas, que mostram muito bem a representação dessa época da força desse imaginário anticomunista, né? Ligando os comunistas ao Satanás, a comedores de criancinha, enfim, né? Que pegam até essas representações que foram fabricadas na ditadura varguista em 37. Dialogavam um pouco. Né? Então, quer dizer, como algo cíclico, né? Essas representações. Então, ele trabalha com essas propagandas, né, que foram veiculadas nesse momento, para a fabricação desse inimigo, né, que existia, que rondava o Brasil nesse momento, tá? Mas na verdade, né, eu considero que o golpe se deu contra esses grupos sociais que começaram a surgir a partir da década de 50, né? Então a gente tem esse período de industrialização no Brasil, a gente tem a industrialização, a urbanização das grandes cidades, Rio, São Paulo, enfim, então surgem esses novos grupos sociais, né? Como que surgem também com os movimentos de educação de base, né? Que foram promovidos pela Igreja Católica, enfim, que foi um movimento forte no Nordeste, né? Que teve a participação do Paulo Freire. Também a gente tem o surgimento das ligas camponesas, né? Que reivindicavam, reivindicavam a reforma agrária, né? Principalmente no Nordeste, a classe trabalhadora, né, e também as organizações estudantis. Então, eu acredito que, na verdade, o golpe
foi dado contra esses movimentos sociais que estavam em efervescência na época, né? Estavam surgindo aí. Entendi. Qualquer mera semelhança, qualquer semelhança com a situação atual do Brasil, né, com o discurso de determinadas figuras públicas, é mera coincidência, né, Glauco? Total. Agora, veja bem, existe nesse debate que, na minha opinião, não deveria nem existir esse debate, mas ele existe. E eu acho que a gente tem que enfrentar, a gente que reflete sobre a realidade a partir do conhecimento elaborado pela humanidade, né, produzido com método pela academia e debatido entre pares, né, e que sustenta, obviamente, não só as análises, mas também a formação de políticas e a vida na sociedade de modo geral, né, a gente que tem esse compromisso com essa situação, a gente entende que não deveria ter esse debate, mas tendo, a gente tem que fazê-lo, né? E aí tem uma pergunta que é muito importante nesse caso todo, que é uma disputa grande de narrativas, que é o seguinte: foi ou não foi uma ditadura? E por que foi uma ditadura? Bom, eu, assim, de N assim, respostas que poderiam ser ditas, eu tentei colocar três aqui principais, né, que a historiografia trata. Primeiro, foi ditadura porque não foi um movimento, enfim, não foi um grupo eleito democraticamente. Hoje, sim, a gente tem aí um presidente que flerta com fascismo, com reacionarismo, com conservadorismo, enfim, com essas políticas neoliberais, enfim. Ele foi eleito democraticamente. Naquele período, não. Né? Então, eles tomaram o poder por meio de um golpe. Né? Então, primeiro, foi ditadura por quê? Porque não teve eleição. Né? Foi um golpe. Né? Do dia para a noite foi instituído isso. Segundo, né, eles governaram por meio de atos institucionais, que estavam acima da Constituição, para eles poderem governar. Ao todo, foram 17 atos institucionais. Né? O mais conhecido é o AI-5, né, que privou os direitos civis, o direito de habeas corpus, enfim. Né? Mas, quer dizer, foram atos institucionais que anularam os direitos civis, né? Acabaram com qualquer política democrática, com qualquer sinal de democracia que existia aqui no Brasil, quer dizer, fecharam o Congresso, caçaram deputados, senadores, demitiram funcionários públicos, né, aposentaram, enfim, quem era contra o regime, muitos recorreram ao exílio, enfim, e eram atos que estavam em cima da Constituição. Então, eles governavam, eles era um governo totalitário, autoritário, né? Então, é ditatorial. Outra questão, né, que eu considero, por ser ditadura, é que o principal instrumento político era a tortura. Né? Era a base do regime ditatorial foi a tortura. Né? Sem a tortura, talvez o regime não teria tido, né, sucesso, entre aspas, né, como, né, teria sido deposto antes, enfim, poderia ter tido algum tipo de movimento civil, mas a tortura ela foi essencial para que existisse uma ditadura no Brasil naquele momento. Né? Então, só para lembrar, a ditadura, que muitos especialistas, né, colocam como dita branda. Né? Por quê? Porque, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, existiram 434 vítimas, né, pessoas que foram assassinadas, né, por esse crime, né, de tortura pelo regime militar. Se você for comparar o Chile com 6 mil mortos, a Argentina com 9 mil mortos, a gente tem um número reduzido no Brasil. Mas, enfim, milhares de pessoas foram torturadas. Né? A intenção não era realmente matar essas pessoas. Por incrível que pareça, existem até estudos, né, que falam que essa prática de tortura, muitos acham que veio dos Estados Unidos. Né? Mas existem alguns especialistas, acho que Pelletier, se eu não... depois eu passo para vocês uma referência.
Sim, de uma historiadora que ela estudou, ela foi na França, né, estudou o exército francês e conseguiu achar documentos que mostram relações de técnicas de tortura entre militares brasileiros com militares franceses, que usavam esse tipo de técnica na Argélia, né, quando teve essa guerra da Argélia. E isso foi passado no Brasil, passado para os militares brasileiros. Então eles não matavam, eles queriam tirar informações, enfim, e torturavam, mas deixavam as pessoas sequeladas, né? Enfim, inúmeras pessoas, milhares de pessoas. Né? Foi o regime que mais torturou. Fora isso, foram esses mortos, né, incluindo crianças, né, que eram torturadas. A Comissão Nacional da Verdade investigou isso. A gente tem também um livro que surgiu em 2017, ou final de 2018, que chama Os Fuzis e as Flechas. Foi escrito por Rubens Valente, que ele vai falar que no Brasil existiu um genocídio indígena, né, que vem dessa política ditatorial, de expansão do norte do país, com a construção da Transamazônica, em que mais ou menos ele calcula, também isso é uma divergência, não existe um número exato, mas ele calcula que foram mais de 100 mil indígenas mortos devido à política ditatorial. Né? E os grupos que eu estudo, né, os intelectuais que eu estudo, eles, nesses congressos, nessas palestras que eles realizaram lá na França, na Suíça, eles defendiam o regime militar contra esse genocídio indígena, porque isso foi denunciado lá fora, né, pelos direitos humanos, por Dom Helder Câmara, enfim, várias intelectuais que denunciavam o regime militar, né, as torturas que aconteciam pelo regime, porque nada era colocado, né, existia Pessoal que censura. estava pessoal que estava no exílio também, né, que Exatamente. trabalhava nas Isso. universidades, fazia essas Sim. discussões. Né? Então eles negavam, né? Falaram, não, não existia isso, imagina, os indígenas são bem tratados, enfim, né? Esse negacionismo. Então, foi ditadura por isso, né? Por esses três elementos, né? Eu considero que foi ditadura. E existe, antes de ir para a quarta pergunta, existe uma discussão que se fala muito, um argumento que se coloca muito, que morreu gente dos dois lados, né? Que teve, sim, que a ditadura, que era uma guerra e etc. Claro, já linkado àquela questão do inimigo interno, do inimigo invisível, né? Mas que morreu gente dos dois lados. O que a historiografia fala, assim, fazendo essa pergunta até meio de queima-roupa, sobre essa questão das vítimas do sistema a partir da luta contra a ditadura, né? As vítimas da resistência. Houve mesmo vítimas dos dois lados em número considerável? Né? Como é que é essa discussão, assim, só para as pessoas compreenderem, já que isso também é um elemento, né, importante de, de discussão nessa revisão que se estão querendo promover. É Sim, então importante. vamos. Uhum. Não, só recapitulando, né, que na verdade, só para lembrar, não existia guerrilha armada aqui no Brasil antes da ditadura militar. Né? Então, quer dizer, a guerrilha armada, ela existiu depois do endurecimento do regime militar. Foi quando essas forças, né, políticas de oposição perceberam que os militares não iam sair do governo, né, e praticavam a tortura, enfim. Então, o que acontece? Essas guerrilhas urbanas, enfim, eles se utilizavam, sim, de técnicas, né, e, enfim, existiram vítimas, né, fatais a partir, sei lá, de quando eles iam roubar bancos, por exemplo, para conseguir dinheiro para sustentar, né, as suas organizações, enfim. Mas eram vítimas, como eu posso dizer? Eram vítimas, foram vítimas, sim, só que se você calcular, se existia um cálculo em relação a isso, não foram maiores do que as vítimas do regime militar. Né? Enfim. Mas existiram sim, né? Como, enfim, foi uma guerra, né? Foi algo de combate contra o regime militar. Mas é complicado porque você acaba relativizando, talvez, enfim, essas questões. Mas a questão é que a ditadura ela matou muito mais pessoas,
né, do que esses grupos civis, né? E vale lembrar que essas pessoas, esses grupos, eles foram presos, eles foram torturados e eles foram mortos pelos militares. E eles foram exilados também. Então, eles sofreram punição no regime, pelo próprio regime militar. Né? Quer dizer, a justiça foi feita, né? Vamos se dizer desse modo. Né? Então, quer dizer, eles foram presos, enfim, eles foram exilados. Se você for pegar, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, né, que foi comandada pelo PCdoB, a maioria dos militantes, todos foram mortos. De maneira, enfim, os militares chegaram ali naquela região e, além deles matarem quem era da guerrilha, eles mataram pessoas que estavam ligadas, que não eram nem ligadas à guerrilha. Né? Quer dizer, essas pessoas que fizeram que lutaram, elas sofreram, foram presas, foram torturadas, como a própria ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, né? Ela foi presa, ela foi torturada, então ela pagou pelo ato que ela cometeu, vamos dizer. Né? Então, essa discussão de Coisa que eles que, não, né? vamos dizer assim, tipo, houve vítimas dos dois lados, mas as vítimas que foram atingidas, as vítimas do sistema que foram atingidas pela guerrilha, só foram porque quem começou a briga primeiro foi o próprio sistema. Sim. Já que não existem relatos e documentos historiográficos que sustentam a tese de que o golpe foi dado para proteger o Brasil de uma ameaça comunista. Então, não existia uma ameaça, não existia uma Não, foi fabricado. vontade de Foi uma revolução, fabricação. Sim. e em nome disso se foram feitas a supressão dos direitos civis e dos direitos da livre imprensa e etc. Em nome do interesse, em nome de poder, né? Em nome de disputa de poder, né? E Quer dizer, não existe. na reação aí já era uma briga generalizada, vamos dizer assim. Sim, sim. Entendi. Foi uma reação, né, contra esse sistema. Não, é importante que a gente não trate dessa questão de forma a não relativizar, mas com o devido cuidado embora o encadeamento de fatos históricos não seja muito não seja a melhor forma de encarar a história, mas é importante que se diga isso, né? Que antes não tinha uma ameaça, uma guerrilha, com uma ameaça em que se justificasse o uso da força, como foi feito, né? E que Uhum. a força da resistência foi feita em menor escala, obviamente, contra um Estado que usava o dinheiro do próprio Estado para oprimir o seu próprio povo, né? Sim, Então, exatamente. Como política, né, de Estado. exato, é uma Como violência política, como né, de política Estado. de Estado. E E lembrar que essas pessoas sofreram e foram punidas e sofreram a justiça no próprio período. É isso. diferente das demais, né? Diferente Bom, dos outros, dos torturadores. agora partindo para a parte final da nossa conversa, existe também toda uma discussão sobre que muita gente diz, inclusive jovens que não sabem nada de ditadura militar, não sabem nem como que foi que o Careca jogou na Copa de 90, né? Jogou, né? Eu acho que ele estava escalado lá. Enfim, gente que não sabe, que não conhece, não tem o hábito de conhecer a história de nada, né? Mas que se tem se feito muita força em construir essa narrativa de que as coisas eram melhores, né? Como é que é o debate dessa questão do ponto de vista da historiografia, da ciência, da academia, né? As coisas realmente eram melhores? Eu não sei se está gravando. Sim, sim. As coisas realmente eram melhores? E por que você acha que dizem isso, que eram melhores? Né? Qual que é a sustentação dessa narrativa? O que a gente coloca, né, enfim, como produto da ditadura, vamos dizer assim, né, que a história oficial nos apresenta, essa questão do milagre econômico, né, que foi um período de crescimento econômico aqui do Brasil, de 69 a 73, foi liderado pelo um ministro civil, que foi o Delfim Neto, né, um economista da época, que acabou, né, abrindo o Brasil para o capital estrangeiro. Né? Foi o momento em que o Brasil mais se endividou,
né, fez empréstimos, né, enfim, Fundo Monetário Internacional, e foi um momento de crescimento interno, né, o Estado investiu em construções, como se dizia na imprensa da época, construções faraônicas, né? Então a gente tem a construções de usinas hidrelétricas, Itaipu é um exemplo disso, a construção da Transamazônica. Então, quer dizer, foram construções que deu emprego para uma massa de população, enfim, um crescimento da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, houve um crescimento, existiu um crescimento econômico no Brasil, né? Só que também foi um momento em que teve a maior concentração de renda, né, no país. Então, quer dizer, a desigualdade social era gigantesca, apesar desse crescimento econômico. Tá? Outra questão também é que o governo se utilizou muito bem, o regime ditatorial se utilizou muito bem, foi a questão da Copa de 70. Você comentou da Copa aí de 90, mas a Copa de 70 ela foi utilizada, enfim, foi criado símbolos, imagens em cima da Copa de 70, né, que conseguiu que fez com que a população abstraísse um pouco do que estava acontecendo. Vamos lembrar que a gente está no momento dos anos de chumbo aí da ditadura, maior perseguição, tortura. Então a ditadura utilizou muito bem a imagem da Copa, né, a vitória da seleção brasileira de futebol nesse momento, tá? Outra questão também que é considerável para essa imagem, né, é a questão da censura à imprensa. A partir de 1967, né, a imprensa ela foi proibida de citar, de colocar casos de tortura, coisa que o Jornal do Brasil tinha como fazia isso diretamente, né, nas suas edições, enfim, colocava, tinha uma coluna específica para isso. Quer dizer, a partir de 67, os jornais foram proibidos de comentar sobre os casos de tortura ou, enfim, sobre algum desastre que acontecia no regime ditatorial, e também sobre os casos de corrupção, né? Enfim, que até existem presidentes militares que envolveram familiares, ministros também, só que isso não era presente na imprensa. Então, quando você recorre a essas imagens, ou você vai comentar com alguém que viveu naquele período, aos contemporâneos da época, vô, pai, um pouco mais velho, eles vão ter essa imagem. Ah, mas não existia corrupção. Ah, Principalmente o pessoal do interior, né? Que no Brasil, o interior no Brasil é principalmente, imenso, né? principalmente. Meu pai, ele viveu em Osasco nesse momento da ditadura, né? Ele comenta vários episódios de casos de tortura, que sumiam alguns estudantes na época que ele estudava, mas ele estava em São Paulo, ele vivia em São Paulo. Realmente, se você for pegar no interior de São Paulo, isso não chegava, principalmente por causa da imprensa. Quer dizer, a partir de 67, proibiu-se de falar sobre a ditadura, né? Não se falava. Né? Então, é um caso dessa imagem aí que foi colocada, né, sobre que nada acontecia na época da ditadura militar. Enfim, outra questão também que eu coloco é sobre a lei da anistia, que foi assinada em 28 de agosto de 1979, que foi uma lei que anistiou tanto os crimes dos guerrilheiros, das pessoas que estavam exiladas, né, e permitiram elas voltarem ao Brasil ou saírem dessas prisões, como também perdoou os crimes dos torturadores, né, dos algozes, enfim, desses militares que torturavam essas pessoas. Então, quer dizer, a lei da anistia, né, e a transição também do período de redemocratização do Brasil, enfim. Alguns especialistas falam que a ditadura durou até 89, por exemplo. O que acontece? Isso fez com que a ditadura ela fosse esquecida, né? Tanto não tanto pela historiografia, porque a partir de então a gente vai ter essas pessoas da esquerda relatando, trabalhando, enfim, tratando sobre o que sofreu a esquerda nesse momento, mas principalmente pela imprensa. Não se falava mais sobre a ditadura militar, não se falou durante uns 20 anos sobre a ditadura militar. Né? Ela caiu em esquecimento, né, no Brasil, graças a essa lei de anistia. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né, em que logo após a ditadura militar, o Estado começou a punir os algozes, né, os torturadores, enfim, eles foram presos,
sofreram penalidades. No Brasil não aconteceu isso, né? A gente vai ter depois só a partir do governo petista, enfim, o surgimento da Comissão Nacional da Verdade, em que eles começaram que esse assunto começou a borbulhar na sociedade brasileira, né, novamente. Mas, enfim, depois de 20 anos. Então, quer dizer, eu acredito que esse seja um fator, né, pela pergunta que você colocou. Outra questão também já entra dentro do nosso âmbito aqui do historiador, é a questão da memória histórica, né? Quer dizer, ela não foi devidamente trabalhada, né, principalmente nos livros didáticos. A gente tem, na época da ditadura militar, história, ela saiu do currículo oficial, virou estudos sociais, né? Então, quer dizer, a história somente exaltava os grandes personagens, as grandes datas, uma história totalmente positivista. Mas mesmo depois da abertura, o processo de redemocratização, enfim, década de 90, a, os livros didáticos, os professores não trabalhavam com a ditadura militar. Ainda existia essa herança dessa história positivista na postura dos professores de história. Então, isso, para muitas gerações, enfim, para quem tem 30 anos ou um pouco menos, a ditadura não foi trabalhada em sala de aula. Não foi colocada. Outra questão que eu coloco dentro da própria academia. Quer dizer, se trabalhou ditadura? Sim, mas pelo viés da esquerda. Mas e quem participou da ditadura? Né? Quem era dos grupos de direita? Quem apoiou a ditadura? E os próprios militares? Esses grupos que apoiaram a ditadura? Quer dizer, só a partir de 2010 que foram surgir estudos, né, que começaram a abordar esses assuntos. Eu trabalho com isso. Enfim, alguns poucos historiadores começaram a trabalhar com esses grupos da extrema-direita ou esses grupos que apoiaram a ditadura militar. Então, isso é muito recente. Né? Então, eu acho que né, essa pergunta aí que foi colocada, né, por que os revisionistas dizem isso? É porque o Brasil não soube lidar com a ditadura militar. Né? Ela caiu no esquecimento da sociedade, da memória histórica, por esses motivos que foram colocados. Bom, a gente teve um probleminha técnico e aí a gente já vai aproveitar, a resposta já estava concluída, né? Então, a gente vai aproveitar para terminar. Eu quero agradecer o Glauco pela disposição de responder as nossas perguntas e por fazer esse debate. O Glauco vai passar as referências e a gente vai colocar na descrição aqui para todo mundo. Algumas coisas que tiverem link, nós vamos colocar. O que não tiver, vai a referência mesmo. Todo esse debate, com certeza, é muito maior do que a forma como foi abordada aqui. Mas, para ter acesso a esse debate de um modo geral, é preciso que os interessados acessem as referências e busquem uma discussão um pouco maior. E a nossa contribuição, nossa intenção foi contribuir para que essa discussão seja fomentada de forma mais racional e menos de torcida, né? Que é a forma como, infelizmente, as coisas estão sendo postas no Brasil. A ditadura militar, como nós vimos, e a historiografia mostra, ela ocorreu, sim, né? Foi golpe, como se diz. Ela foi uma ditadura e as coisas aparentemente não foram tão boas quanto parece, uma vez que a imprensa não era livre para relatar os fatos e para documentar os fatos que depois os historiadores iam poder trabalhar aqui. Glauco, fica aí então o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço muito. Antes, agradeço muito e depois que o Glauco fizer as considerações finais, eu faço uma pequena saudação aqui para terminar o nosso vídeo. Bom, agradecer de novo ao Rafael, obrigado pela oportunidade, obrigado pela fala. A gente que é da academia, a gente estuda, né, enfim, por meio da ciência, por meio da base científica, por meio desse compromisso que a gente tem, enfim, com os fatos históricos, né, com a verdade histórica, vamos colocar assim, né. Lógico, a história, né, ela não é neutra, né, ela é feita por grupos, enfim, mas é uma ciência, né, que a gente sempre tenta buscar essa neutralidade, né, apesar dessa subjetividade que existe, né, por parte dos pesquisadores, enfim.
Mas é isso, obrigado pela oportunidade de poder falar de um assunto que eu estudei, que eu trabalhei, e para poder, né, trazer claridade, né, nesse momento aí que, né, em que existem distorções sobre esse momento histórico, enfim, trazendo como se fosse algo positivo para o Brasil, e pelo contrário, né, foi um movimento que o Brasil caiu em trevas em todos os aspectos, por parte até da educação, né, vamos colocar, né, que existe, por exemplo, em 71, existiu uma reforma educacional que foi acabada pela própria ditadura mesmo, em 83, 82, se eu não me engano. Né? Enfim, então foi um período que o Brasil regrediu em todos os aspectos, em relação a movimentos sociais, em relação à educação, em relação à economia, né? A dívida da ditadura, no final dela, era era exorbitante, enfim. Então, quer dizer, não foi nada de positivo. E, infelizmente, existem movimentos da atualidade que querem distorcer essa, essa questão, né? Então, só quero agradecer, obrigado pela oportunidade e estamos aí se precisar de um outro comentário, de uma outra fala. Com certeza, Glauco, agradeço de novo. E o vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como não ficar mesmo um pouco longo. Essa experiência que a gente chamou de vídeo entrevista, né? A gente vai tentar reproduzir da próxima vez, em outras oportunidades, mas para que a gente faça isso é imprescindível que você demonstre que gostou, reaja ao vídeo, deixa aí clica no joinha, né, que tem aí embaixo no YouTube. Quem estiver vendo pelo WhatsApp, replica, manda para outras pessoas. Mesmo que seja longo, vale a pena ver. O pessoal está de quarentena. São 4 perguntas durante a quarentena que vão ser respondidas por especialistas. Se vocês tiverem sugestão de outros vídeos, de outros temas, passa para a gente que a gente pode buscar conversar com especialistas da academia, da universidade, aqui no vídeo entrevista do Tribuna Universitária. Muito obrigado e até a próxima. Glauco, valeu. Obrigadão, Rafa. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.